Então, queridos, bom dia. Nós aqui, nesse nosso encontro de sexta, para a gente, praticar um pouco, né, aquilo que a gente está estudando, abrindo no nosso estudo das terças-feiras, né, do Aquietando a Mente, que é essa abordagem profunda e muito direta dos ensinamentos do Dzogchen, através desse texto do John Limpa, né, o Vajra Essence. Então, a gente está aqui nesse grupo de sexta, é um grupo de apoio para as práticas que a gente está fazendo nesse estudo, né. Só para deixar claro que o pessoal está acessando depois desse vídeo, então, para ver isso. Então, hoje a gente vai praticar a prática de Shamatha e Vipassana na natureza da mente, que a gente fez na última terça-feira, e aí, quer dizer, que é a penúltima, né, da semana passada, porque nessa última agora a gente não teve encontro, mas a gente vai fazer para a gente ir se familiarizando, assim, né, se familiarizando com a prática, né. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui as nossas preces para a gente começar rapidamente, né, assim, posicionando a nossa atenção e a nossa intenção no nosso estudo, né. Então, convido vocês a, então, trazer a consciência para o momento presente, e uma forma da gente fazer isso é conectar a nossa consciência com o nosso corpo, onde ele está nesse momento, soltar nossas expectativas, medos, nossas esperanças, preocupações, tarefas, e nos abrirmos para esse encontro. E a gente começa o nosso encontro, como sempre, nos conectando com a linhagem viva dos ensinamentos, com o Dharma, né? O Buda, o Dharma e a Sangha, a partir da imagem de Guru Rinpoche aqui na nossa frente. Dada-se, obrigada. Então, a gente, diante de Guru Rinpoche, simbolizando essa linhagem viva, chegou até nós, pelos nossos, né, karmas e méritos, a gente acessou nessa vida as condições para a gente encontrar Dharma, em especial essa linhagem viva dos ensinamentos que Lama Alan está trazendo, né, para nós. Então a gente começa reconhecendo essa nossa condição e a nosso potencial, contemplando os 4 pensamentos que transformam a mente. Então, rapidamente a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. O objetivo dessa contemplação é nos empoderarmos, nos alegrarmos com a nossa condição e sabermos que é muito raro isso. Então a gente aproveita essa condição. A gente não fica achando que isso pode acontecer mais tarde, eu penso nisso. Não, a gente reconhece que é muito precioso e raro. Reunindo todas as condições para essa vida humana preciosa, principalmente de encontrar o Dharma, tem todas as condições para praticar. Aí a gente lembra da impermanência, lembrando, vendo, né, que todos os fenômenos que surgem, todos que nascem, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte, em especial nossa própria morte, que ela virá em algum momento, para que a gente possa estar pronto, que a gente possa não se arrepender, que a gente possa não procrastinar a nossa prática, estabelecer cada momento como um momento de prática. E a gente lembra, aprofunda a natureza interdependente das causas e condições. Tudo está interligado. E aí, em especial, a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente cuida das nossas ações, corpo, fala em mente, para a gente não gerar mais propensão negativa, mais karma, para a gente desativar esse condicionamento negativo que a gente traz da ignorância, do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Isso obstaculiza o nosso caminho. Por fim, a gente lembra, aprofunda a natureza do sofrimento,
Lembrando que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Porque o Sansara é essa nossa mente operando em ignorância e delusão. Isso é o Sansara. Enquanto a gente está com essa mente assim, essa operação se autoalimenta. Então a gente fica preso nessa roda de ignorância e delusão. Então a gente reconhecendo isso, a gente vai olhar de forma profunda para a fonte dessa confusão, que é a nossa própria mente. Isso vai fazer com que a nossa prática realmente, nosso caminho realmente se abra e se aprofunde e a gente possa realmente começar a colher os frutos das liberações pequenas, da ampliação da nossa mente e da possibilidade de ajudar os outros a também conectarem com essa capacidade, com esse potencial. Então, nos recordando disso, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. É natural surgir em nós essa renúncia ao Sansara e esse espírito de emergência, essa energia que nos impulsiona a sair dessa confusão. E junto com isso vem o reconhecimento de que essa é a natureza de todos os seres e o potencial de todos os seres. Então é natural surgir em nós amor e compaixão, são as sementes da Bodhicitta. Então, olhando para todos os seres, os nossos familiares, amigos, as pessoas que a gente contacta, a gente olha e vê todos os seres, a gente aspira, né? Natural surge em nós essa aspiração. Todos os seres têm a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é essa confusão, essa ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, que nos causa tanta confusão. Então, com esse reconhecimento, com essa reflexão inicial, a gente então renova nossos votos de refúgio e de Bodhicitta, refúgio no caminho de transformação verdadeiro, que está representado pelas três joias, e no voto do Bodhisattva de fazer esse processo para liberar a nossa mente, para trazer benefícios verdadeiros aos seres, ajudá-los a liberar as suas próprias mentes. Então a gente faz a nossa prece uma vez em português, duas vezes em tibetano. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. E através da minha prática das 6 perfeições, que é o caminho do Bodhisattva, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penti Sangye Druparsho Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho. Então, com o nosso voto de refúgio Bodhicitta, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, a prece das 7 linhas, para que a gente possa remover todos os obstáculos externos, internos e secretos, de todos os seres, para realizarmos a nossa verdadeira natureza e realmente transformarmos a nossa experiência, o nosso mundo. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente entoa 2 vezes agora em tibetano, a gente imagina luzes das 5 sabedorias emanando do coração de Guru Rinpoche em nossa direção, em direção de nossos familiares, de todos os seres, em especial todos os seres que estão em imenso sofrimento.
Orge nujan sam pemage sadam polam yasen chage nyadrunye pemajune jesudram kurdu kandro mampe kor keki jesudadrukim jinge lapchi sheksu so guru pema Siji Hum Hum Again Yugi Nujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jinge Lapti Sheksu So Guru Pema Sidi Hum. Então, com a confiança que vai surgindo em nossos corações e mentes, a partir da nossa própria prática, nosso voto, nossa contemplação dos quatro pensamentos, nosso voto de refúgio bodhicitta, com a confiança que vai surgindo, de que reconhecendo que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda. Com essa confiança crescente, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. A gente faz uma prática rápida de Guru Yoga. O Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A gente sente essa inseparatividade da nossa mente com a mente de todos os Budas. E é desse lugar que a gente vai fazer a nossa prática. Dessas bênçãos que a gente vai fazer a nossa prática. Então, queridos, convido vocês a encontrar uma posição confortável. Podem ficar à vontade, sair de frente da tela. Encontrem uma posição confortável, onde o corpo possa ficar relaxado, mas presente, estável, vivo. Coluna ereta, mas relaxada. E a gente, tendo acomodado o corpo, a gente pode fazer 1, 2, 3 respirações profundas para soltar o ar estagnado, ligado às nossas resíduos das nossas emoções, nossas atrações. A gente pode deixar o nosso abdômen levemente estendido, mantendo a respiração do vaso, deixando que aí o corpo vá se acomodando e a nossa respiração vá fluindo no seu ritmo natural, sem contrair o abdômen totalmente, deixando leve relaxamento na base do abdômen. E a gente pode começar a prática de olhos fechados. Mais à frente, a gente, para estabelecer o corpo falhando em seus estados naturais, a gente pode começar de olhos fechados. Como sempre, a gente começa tornando o nosso corpo, a nossa falha, a nossa mente o mais funcionais possível, estabelecendo o corpo, a falha e a mente em seus estados naturais. Uma base, uma preparação para a nossa prática principal de hoje.
Por alguns instantes, deixe a consciência iluminar todo o campo somático do corpo, desde o topo da cabeça até a base. Libera todas as tensões que encontrar. Deixa que o corpo, aos poucos, permaneça relaxado, quieto, mas vigilante. Solta as tensões do rosto, dos olhos, das mandíbulas, dos lábios, dos ombros, das costas. Eleva gentilmente o corpo o tronco pelo externo, liberando as tensões das costas. Ou seja, suspende o teu tronco pelo peito, libera as tensões das costas. Fecha os braços, as pernas relaxadas. Vai sentindo cada vez mais o corpo se afundar no local onde ele está sentado. Se mostra que ele está relaxado, se sente a região de contato do corpo com o local que você está sentado se aprofundando. E agora com o corpo aquietado, a gente pode direcionar a nossa atenção por alguns instantes para a nossa respiração, acompanhando o fluxo da inspiração e da expiração por alguns instantes. Aproveitando cada expiração para soltar a fala interna da mente. Experimentar esse silêncio na pausa ao final de cada expiração. Os pensamentos surgem, mas a gente pode liberar todos os pensamentos na própria expiração. Deixe eles irem com a expiração. Assim, facilmente agora está despreocupada, aberta, claramente presente. E agora a gente vai iniciar com uma prática de shamatha. Uma prática de shamatha de consciência da consciência. Então agora abra os olhos suavemente, deixe eles suavemente abertos. Repouse a sua consciência no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto visual, em nenhuma aparência visual. Simplesmente repouse a consciência no espaço. Deixe a consciência repousar exatamente onde ela está. Nem dentro, nem fora da cabeça. Essas são construções conceituais. Deixe a consciência repousar em seu próprio lugar. Sem focar deliberadamente sua atenção em nenhuma aparência ou objeto, simplesmente fique presente. Mantenha o fluxo de cognoscência da consciência, mantenha esse fluxo atento e claro, essa cognoscência atenta e clara.
quanto mais você fica explicitamente consciente daquilo que resta quando você não foca nenhuma aparência, você pode perceber mais claramente a natureza da própria consciência, daquilo que conhece, que ilumina as aparências. As qualidades que descrevem, que definem a consciência, é que ela ilumina todo tipo de aparências e conhece os objetos. Repouse nesse fluxo de luminosidade e cognoscência. Consciente de estar consciente. Isso não requer nenhum esforço. Essa prática é simplesmente posicionar a atenção seletivamente. E aqui nós seletivamente estamos pousando a atenção na própria consciência. Isso é uma prática de shamatha, de consciência da consciência. E essa prática pode levar diretamente ao atingimento de shamatha, que é quando esse fluxo mental de um ser humano se dissolve na sua base relativa, que é a consciência substrata. Essa dimensão aberta, luminosa, não conceitual. Mas agora nós vamos então atravessar a fronteira da prática de shamatha para a prática de vipassana, introduzindo agora um elemento de investigação. Nós já vimos que entre corpo, fala e mente, é a mente que está consciente, é a mente que percebe as aparências, é a mente conceitual que designa os objetos e os conhece. É a mente que é o agente, que é o observador. Tão poderosa essa mente. E aos poucos, conforme você se familiariza com a sustentação desse fluxo de estar consciente, agora inverta a sua atenção para aquilo que está consciente. Você, como indivíduo, você percebe e realiza atividades mentais. Mas é apenas porque você tem uma mente. É a sua mente que percebe. É a sua mente que realiza atividades mentais. Com base nisso, nesses fenômenos que acontecem internamente, é que nós imputamos esse senso de eu faço isso, eu percebo aquilo. Mas, na verdade, é a mente que percebe, que age. Que direciona, fala, que direciona o corpo.
Então, olhe, inverta a sua atenção profundamente para aquilo que está observando, para aquilo que está pensando, para esse agente, esse fazedor. Observe a mente que está observando. Observe a mente que é o agente. A mente que está, parece que está aqui dentro. Podemos investigar. Ela tem alguma forma? Ela tem alguma cor? Essa mente que é tão completamente central na nossa existência, de onde é que ela vem? Ela nem sempre esteve aqui. Antes de você ser concebido, essa mente não existia. Quando você adormece, em sono profundo, sem sonho, ela não pode ser encontrada em nenhum lugar. Então, qual é a origem da mente? Essa mente humana, né? De onde ela vem? Você consegue observar como ela passou a existir? De onde ela veio? Quando você, como pessoa, como esse ser humano surgiu, quando você passou a existir, de onde a sua mente veio? Do esperma do seu pai ou do óvulo da sua mãe? Sua mente veio daí, meio a meio? Quando sua mente surgiu pela primeira vez, ela veio dos neurônios, das sinapses, dos dendritos, ou seja, da atividade cerebral? Sua mente emergiu de substâncias químicas e eletricidade acontecem no cérebro? Ou ela surgiu do nada? De onde ela verdadeiramente veio? Pois se a mente é real, se ela está realmente aqui dentro, de onde ela veio? Se a mente está verdadeiramente aqui agora, ela deve ter vindo de algum lugar. Você consegue identificar essa origem? Ou você reconhece que ela é vazia de qualquer origem real? Mas ela está aqui agora. A mente está observando, ela está meditando. Se ela está verdadeiramente aqui, onde é esse aqui? Onde ela está realmente localizada? Dentro da sua cabeça? Em que parte? Se a sua mente conceitual designou cabeça, como é que ela pode estar dentro daquilo que ela mesma criou? A
mente está dentro do corpo ou fora dele? Que tamanho ela tem? Você consegue encontrar essa mente em algum lugar? Essa mente subjetiva que observa, que pensa, que age, que é tão criativa. Onde é que ela está localizada? Mais cedo ou mais tarde, essa mente irá partir. Quando você adormece, a sua mente desaparece. Quando você atinge shamatha, a sua mente humana desaparece. Quando você morrer, essa mente humana morrerá irreversivelmente. Em cada um desses casos, para onde ela vai? Se ela está realmente aqui, ela deveria ir para algum outro lugar. A cada momento, a mente surge e desaparece, surge e desaparece. Quando ela desaparece, para onde ela vai, momento a momento? Se a mente é vazia de qualquer origem, localização e destino, então ela não está realmente aqui. Não existe nenhum lugar onde ela possa ser encontrada. Ela é vazia de qualquer existência inerente por si própria. Se você chegar a essa conclusão, essa sua investigação, então sustente esse conhecer da natureza vazia da sua própria mente.
Gentilmente, vai movimentando o corpo, alonga, traz a atenção para o momento presente, nosso encontro aqui. Tudo bem? Já como foi para vocês essa segunda? Quer dizer, a gente tem feito essa prática, né? No domingo, agora na quarta, né? Também, porque a gente está exatamente nessa fase, assim, olhando um pouco para isso, né? Nos nossos estudos do grupo dos alunos do Lama Long Wallace, né? Maravilhoso, né? Então a gente, aos poucos, quando a gente vai realmente estabilizando a nossa prática de shamatha, que é a condição né, a condição preliminar para a gente poder começar a fazer as práticas de Vipassana, porque na verdade as práticas de Vipassana pressupõem a união de Shamatha com Vipassana. Porque sem Shamatha, se a nossa mente está clara, calma, quieta, né, quando a nossa consciência está, né, livre dos movimentos, das aparências, né, sem estar arrastada, é que a gente pode realmente investigar. Então, é preparar a tecnologia, chama até a tecnologia para Vipassana, para poder a gente observar. Como o Lama sempre gosta de fazer aquele paralelo, né? Como preparar os instrumentos, como Galileu preparou os telescópios, microscópios, para poder ver claramente. Então, sem shamatha, não tem como a gente ter essa mente estável para investigar. E sem também a gente ter o direcionamento correto, né? Da instrução, assim. Então a gente tem aqui nós estamos sendo levados pela mão por Dudion Limpa para olhar já diretamente para a origem da nossa experiência, que é a nossa própria mente, que cria a realidade, que são as instruções do Dzogchen, né? Direto, apontando diretamente a natureza da mente, para aí a partir daí a gente vê a natureza da realidade como um todo, todos os fenômenos, toda a nossa experiência. Então, essa é mais ou menos a estratégia do Dzogchen, né? Na próxima encontro, na próxima terça, a gente vai seguir, né? Que a gente mal começou, e o Lama já apontou a importância da gente ver a originação dependente. Que vê que, na verdade, como a gente não encontra aquilo que não existe inerentemente, que a gente não consegue encontrar a existência inerente, como agora a gente tentou encontrar a mente inerentemente, isso não quer dizer que a mente não exista. Porque se isso seria a gente cair no extremo do niilismo. Lembra que ele já nos alertou, e aí foi por isso que ele nos conduziu. A gente tem que ver que os fenômenos existem. Como é que os fenômenos existem? Eles existem interdependentemente. Então a gente viu rapidamente, né, que todos os fenômenos surgem de causas e condições, na dependência de suas partes e principalmente na dependência da rotulação, da designação conceitual. Que na verdade esse que é a chave de como a gente se relaciona com todos os fenômenos, né? Aí eu pensei em a gente, vocês teriam alguma coisa para comentar? Eu pensei em a gente só relembrar rapidinho, já nesse mesmo tema, uma passagenzinha lá do Felicidade Genuína que a gente já viu, mas aí cada vez que a gente vê de um contexto de prática, aí a gente vê outras coisas que a gente não viu, né? Eu pensei só em ir lá porque tá mais resumidinho, a gente não tem tempo agora, né, para fazer, mas a gente vai continuar esse processo lá nas terças, né? A gente vai devagarzinho penetrando, né? Porque ela vai trazer, na verdade, quando ele pede que a gente examine, né, a natureza dos fenômenos, a natureza interdependente dos fenômenos, né, porque a gente vai ver que a nossa mente é do mesmo jeito. Ela é interdependente, a nossa mente não tem uma existência inerente. Isso que a gente chama de eu, com tanta. A gente se agarra, não tem existência inerente. O eu é um rótulo. Mas a gente não consegue ver assim. A gente está identificado. E reifica esse senso de eu. Como se ele existisse inerentemente, não mudasse, fosse algo sólido, né? Então eu vou trazer pra gente, só pra gente lembrar esse pedacinho do Felicidade Genuína, lá quando ele comentando lá no Yoga dos Sonhos. Deixa eu pegar aqui, eu já separei. Cadê? Tá aqui, sim. Então ele, lá no Yoga dos Sonhos, no capítulo Prática Diurna do Yoga dos Sonhos, né? Ele vai estar comentando aqui a natureza dos fenômenos, né? Aqui ele está vendo a natureza do eu. Aí ele diz que nós estamos olhando exatamente para essa mente que é o agente, que é o soberano,
que no final das contas a gente viu que entre corpo, fala e mente tem a primazia. Então a gente é como se nosso eu fosse a nossa mente, né? Então, quando examinamos cuidadosamente o que consideramos como sendo eu e, consequentemente, meu, né, não encontramos nada que seja intrinsecamente eu ou meu. No budismo, dizemos que eles, eu e meu, são vazios de uma existência inerente. Sempre livre. Vazios de existência inerente. Mas isso não quer dizer que não existam, ou que não tenhamos nenhuma qualidade ou nenhum bem. Nós estamos, a nossa consciência primordial agora está manifestando esse fenômeno que nós chamamos de, né, corpo humano, fulano de tal, mulher, homem, brasileiro, blá, blá, blá. Então, a nossa consciência está manifestando isso. Mas nós não somos nem esse corpo, nem essas qualidades, nem essas referenciais. O que nós somos verdadeiramente? É isso que nós estamos investigando. Então, mas isso não quer dizer que que não existam e que não tenhamos nenhuma qualidade ou nenhum bem. Nós, com certeza, existimos. Bem como outras pessoas e o nosso meio ambiente natural. Foi quando lá no Felicidade Genuína, na terça-feira, o Vajrayana Nascido Lago disse: se você conclui que a mente não existe, você pode ter caído no extremo do niilismo. Então considere o samsara e o nirvana, sua experiência, né? Alegria e pesar, aparências e mente, todas as suas causas substanciais, e mostre-me sua real natureza. Então aí ele pede que a gente investigue, que olhe de fato, antes a gente concluir que essa mente não existe, mas ela experiencia alegria, tristeza. Então olhe para aí, veja a natureza dessa experiência de alegria, tristeza, vê como ela é. Que aí é quando ele diz assim, a gente precisa olhar a natureza interdependente de todos os fenômenos, né? Aí ele diz, então, nós com certeza existimos, bem como outras pessoas e o nosso meio ambiente natural. Mas como nós existimos? Então, de acordo com a visão do caminho do meio, que é a visão da Madhyamaka, tudo consiste em padrões de eventos surgindo em um perpétuo estado de fluxo interrelacionado com o ambiente. Nunca separado, nunca isolado e nunca independente. Assim, qualquer noção de si mesmo ou de alguma outra coisa como existindo de maneira independente é ilusória. Todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois todos os fenômenos condicionados, inclusive a nossa própria mente, essa mente humana. Quando a gente fala mente, que a gente também está entrando dentro da compreensão, da visão dos contemplativos, que é muito detalhada, muito clara sobre a natureza da mente. Então tem aquele modelo de consciência, né, que nós estamos vendo em três níveis. A consciência humana, que é a base da nossa experiência, é a consciência primordial. Mas ela pode manifestar um fluxo contínuo de consciência sutil, e desse fluxo, que é a consciência substrato, e desse fluxo contínuo de consciência sutil, que é individual, ela pode manifestar consciências incorporadas, que aí é a nossa consciência humana agora, por exemplo, né? Então, a gente tá olhando essa coisa muito mais profundamente. Então, falar a palavra mente na nossa cultura, assim, ela é meio vaga, mas para os contemplativos tem implicações bem profundas, né? Mas aí a gente vai ver aqui primeiro, então, todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois dependem de causas e condições anteriores, e a gente já viu que tem as causas substanciais e as condições as condições, como é que ele vai chamar aqui? Causas substanciais e as condições auxiliares. A gente viu. Então, as causas, todo fenômeno tem sempre causas substanciais, que é aquilo que se transforma, vai se transformar no próprio fenômeno, tem a mesma natureza do fenômeno, e as condições auxiliares que vão ajudar esse processo de transformação, mas que não se transformam no resultado, né? A gente viu isso. Então, a mente também tem as suas causas, a causa substancial, que aí a gente vai ver que a consciência substrata é a causa substancial da mente, não é o cérebro, como os cientistas pensam que é, né? Tem as condições que são coadjuvantes, que o cérebro é uma condição
coadjuvante para essa mente surgir, mas ela não é a causa substancial da mente, né? No caso, a mente humana, né? Então, aí também os fenômenos são todos condicionados, né? Os fenômenos condicionados também surgem, são dependentes, né? Surgem dependentemente relacionados dos seus componentes e atributos do próprio fenômeno, que são as partes. Então, não é qualquer coisa que é a mente, não é qualquer coisa que é uma caneta, não é qualquer coisa que é uma semente. Tem os componentes e atributos do próprio fenômeno. A aparência e a funcionalidade do próprio fenômeno interfere é dependente também, né? Do seu surgimento. E, por fim, a designação conceitual. Que isso aqui é uma compreensão que a gente vai chegar quando a gente começar a penetrar na natureza da mente, como é que ela constrói a realidade. É que a gente vai começar a compreender isso aqui. Designação conceitual que identifica o fenômeno que possui esses componentes e atributos. Então, poderíamos analisar qualquer fenômeno natural com base nesses três modos de dependência. Mas vamos continuar a enfocar aqui o eu. Afinal, cada um de nós vive e age a partir do centro do nosso próprio mundo, sendo por isso razoável partir do centro, e então passar para o mundo exterior. Então, quanto ao primeiro modo de dependência, em relação ao eu, em relação a causas e condições, todos passam a existir na dependência de causas e condições anteriores. Aí ele não fala aqui o contínuo de consciência como a causa, né? Mas as condições anteriores, por exemplo, se nossos pais são condições auxiliares, que é o esperma, o óvulo. Em segundo lugar, cada um de nós existe na dependência de nosso corpo, mente, da mente, que aí a consciência, né, substrato, e outras características pessoais. Mas esses dois fatores, causas anteriores e qualidades atuais, não são suficientes para constituir uma pessoa. Para que você possa vir a existir, alguém tem que pensar eu, né? Ou, no caso assim, você, no caso assim, seria eu. Esse é o poder da designação conceitual. Ao identificá-lo como aquele que porta os seus atributos e possui o corpo e a sua mente, você é trazido à existência. É com a designação conceitual que a gente sela essa existência do eu. Esse pensamento, eu sou. Então, e essa fixação, né? Aí a gente vai soltar por fim, a gente vai soltar essa fixação, certo? Porque a gente vai ver que ela é uma construção. E ela surge momento a momento, e dependendo da situação, a gente imputa esse eu numa base de designação diferente. Então, esse eu não tem existência inerente, é uma designação dependente de causas e condições, né? E das partes, né? Das características, enfim. Então, você e os outros pensam que você é, e portanto você é. Mas se essa designação conceitual for removida, você desaparecerá, deixando apenas os seus componentes e os seus bens para trás, que já não eram mais seus. Pelo simples fato de você existir como uma sequência de eventos relacionados de maneira dependente, você é vazio de existência inerente. O significado disso é que vivemos em um mundo participativo, no qual nossos próprios pensamentos desempenham um papel fundamental na determinação do que experimentamos como realidade. Isso lá no domingo, no Dharma Tolle, ele vai mais à frente aprofundar, ele vai falar exatamente como é que a gente cria a caverna das aparências, né? A partir da designação conceitual, que é o ponto. Ele vai explicar isso bem legal. Então, acorde para esse fato e seja bem-vindo ao mundo do devaneio lúcido. Então, nós estamos brincando de ser senciente, né? Com todas as suas. Né? Mas nós não somos verdadeiramente desse ser humano, de ser humano primeiro, nós estamos primeiro brincando de ser humano. Mas depois a gente vê que nós não somos apenas ser, nós somos um ser senciente. Porque quando a gente se identifica com a consciência substrato, que é aquele fluxo que pode fazer surgir qualquer manifestação, como no sonho. Se a gente atingir chamata, a gente pode ter clarividência, atingir vários siddhis, e a gente pode ver a realidade de um outro lugar, assim. Né? Então, esse é o primeiro passo para a prática diurna da Yoga dos Sonhos. Então, eu vou parar aqui só para a gente. Eu queria só fazer esse paralelo para a gente ir penetrando devagarzinho, penetrando devagarzinho. Tudo bem? Vocês querem compartilhar alguma coisa, assim, algum insight, alguma... Se não, também fiquem tranquilos. Não tem que nada. Precisa praticar muito, Flori, né? Precisa praticar muito. Isso é um insight. Isso é um insight. Precisamos realmente nos aproximar mais da prática. Né? Isso é um insight. Importantíssimo, inclusive.
E a sua condução hoje eu gostei muito, porque eu preciso assim um pouco mais no início, muito rápido assim, eu não consigo chegar num ponto melhorzinho, né? Sim, Como você achou o Pascal. quê? Então, a maneira como você guiou hoje, entende? De Foi mais parar um pouquinho, devagar. né? Corpo, Sim, fala em mente. Eu preciso sim. de um tempo Então, até a sentar. gente precisa disso. É porque a gente não tem essa consciência. O Lama mesmo, por exemplo, nesse retiro de 8 semanas, né, que ele conduziu, porque ele estava, inclusive, conduzindo a partir do retiro dele, ele deu uma... Ele retomou, assim, rapidamente, alguns pontos importantes da fase um, da fase 2, porque nós estamos na última fase já, né, Uhum. do Vajra Essence. Mas ele retomou os pontos importantes da fase um e ele deu ênfase muito importante na gente fazer essa preliminar de estabelecer o corpo em seu estado natural, principalmente a Fala, fala em seu estado natural, fala. que é soltar essa ruminação da mente, sabe? Porque a gente conseguir minimamente, brevemente, surgiu lá, a gente solta, fica lá na respiração. Solta, fica na respiração. Esse soltar é a energia da gente liberar, é o esforço de liberação da fixação. Que agora surge qualquer coisa, aquele já movimenta a nossa mente, nossa consciência, a É. gente já entra na história. Então, soltar a fase de estabelecer a fala e o estado natural é muito importante. Né? Mas como é que nós estamos numa didática, lembra, nós não estamos fazendo uma prática, a gente vai chegar a um resultado de primeira, né? Vai ser muito raro isso. Mas a gente está se familiarizando com o contexto todo para poder a gente saber onde a gente está andando e onde a gente está, para onde a gente vai, mas aonde a gente está e o que passo a gente precisa dar primeiro para ir realmente ganhando tração, como ele diz, né? Ganhando tração para a gente nos sentirmos mais preparados, né, para esse aprofundamento. Oi, Viviane. Durante a prática, né, eu percebi que vem um pensamento, vem outro pensamento, mas tem algo ali que não se mexe, Que bom. né? Tem uma parte que não mexe, que está sempre ali, né? Isso. Daí eu fiquei pensando, isso que não se mexe é o quê, sabe? Ótimo. É, Continue aí investigando. É a tu falaste, consciência, né? isso não nasceu, quer dizer, isso veio, né, com o nascimento e quando a gente morrer vai embora, assim, não Não, isso sendo é muito a diferente. mente humana. A mente humana. Essa mente. Porque assim, até no Felicidade Genuína também tem um outro lugarzinho assim que o Lama fala, na página 85. Convido vocês a dar uma olhadinha, quando ele está explicando a prática de Vipassana da tradição Theravada de atenção plenamente. Esse capítulo de atenção plenamente é muito legal que a gente veja agora, nesse processo que a gente está agora No, no, penetrando. no, Do no Felicidade Felicidade, Genuína. Genuína. página 85. Página oitenta e Ah, cinco, que é o capítulo referente à atenção plena à mente, que é uma prática de Vipassana da tradição Theravada, né? Isso é muito aham, importante para nós. Essas práticas de atenção, das 4 aplicações de atenção plena ao corpo, atenção plena às sensações, atenção plena à mente e atenção plena aos fenômenos, é muito importante para nós. Porque é o caminho direto de observar a experiência. Então, nesse capítulo aqui que ele traz atenção plenamente, ele traz muitas nuances interessantes para a gente ir se familiarizando com essa mente. Aí ele diz: podemos demarcar 2 reinos de experiência sob a designação de Chitta, que é a palavra em sânscrito para mente, certo? Então ele diz: tem 2 reinos de experiências ligados a Chitta, que é a palavra em sânscrito em geral traduzida como mente no Ocidente, de forma vaga, né? Diga-se de passagem. Dentro do reino de Chitta está a mente operante e a consciência substrato. Dentro desse reino que a gente chama, né, vagamente como mente, tem a mente operante, que ela é engajada em emoções, pensamentos, memórias, imaginação, imagens mentais e sonhos. E isso tem completamente interdependência com a estrutura que suporta essa mente, que no caso, o nosso corpo humano, a nossa experiência humana, certo? A nossa experiência cultural, né? Então, é a mente operante, que está dependente de todas essas condições, então, que são todos os eventos e atividades da nossa mente, no caso agora, qual é a mente que a gente tem? É essa, nós estamos olhando essa mente, a mente humana, né, incorporada nessa cultura, enfim, é o que a gente tem, certo? E aí ele diz, além dessa mente operante,
Então, isso é como essa mente operante é como a energia cinética da mente, certo? Que a gente vai chamar os movimentos da mente, né? Agora, ainda dentro do reino de Tita, já viu assim? Ainda dentro do reino de Tita está a consciência substrato, o estado fundamental, relativo e luminoso da mente, do qual emergem todas as atividades mentais. Então, esse outro reino de experiência, a consciência substrata, ela está sempre presente. Que é quando a gente faz essa prática de chamata de consciência da consciência, nós estamos nos aproximando, nós estamos nos desengajando da mente operante e nós estamos nos aproximando dessa experiência da consciência substrata. Que ela é o quê? Luminosa, bem-aventurada e não conceitual. Então, a consciência mental, ela é o quê? Antes de qualquer coisa, consciência. É a própria consciência. Ela tem esses dois aspectos. A base dela é a consciência substrato, é o espaço da mente. Quando não tem nada surgindo na mente, nós estamos nos direcionando para reconhecer o substrato, que é esse espaço da consciência que está sempre presente. Só que a gente não reconhece, porque a gente está sempre preso no movimento da mente. Certo? Então, quando a gente está... Em algum momento você percebeu a quietude da consciência e repousou nessa qualidade. Quais são as qualidades da consciência? Aí a gente precisa praticar um pouco, né? Chamata de consciência da consciência para ver as qualidades da consciência. Como ele diz, é luminosidade e cognoscência. Não tem conceitos. Uhum. Tu falaste luminosa, qual é as outras duas coisas? É luminosidade e a consciência substrato, você tem aquelas três qualidades, né? Luminosidade, não conceitualidade e bem-aventurança, certo? A consciência, que é quando a gente atinge chamata, a gente vai realmente estar reconhecendo essa experiência diretamente, essa base diretamente. Que é a base da mente comum, é a consciência substrato. Mas, quando a gente está na consciência mental ainda, que é o nosso caso aqui, simplesmente, como ele disse, né? Na nossa prática que a gente fez domingo, inclusive, na quarta, reconhecendo a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Lembra? A gente precisa, inclusive para fazer essa prática do caminho, que é da fase 1, ele vai dizer, preliminarmente, antes de você tomar a mente como caminho, além de você fazer essas práticas de Vipassana, que a gente está fazendo agora primeiro, ele vai dizer, lá na frente ele vai dizer, você precisa reconhecer claramente a quietude da consciência e os movimentos da mente. Essa experiência. Então, quando você disse que parece que tem algo sempre presente, você estava reconhecendo a quietude da consciência. Você estava repousando na própria consciência, que está sempre presente. Ela está sempre presente, ela não se move. A luminosidade e a cognoscência estão sempre presentes. Agora, ela pode estar explicitamente para nós presente ou implicitamente presente. Só. Aí, quando a gente está praticando consciência da consciência, como ele disse, então ele diz no início da prática, essa prática que a gente conduziu hoje está lá no nosso drive, viu? A página é a prática número 15. Ele diz, quanto mais você fica explicitamente consciente daquilo que resta, quando você não foca nenhuma aparência, você pode perceber mais claramente a natureza da própria consciência. Que ele vai dizer, que é luminosidade e cognoscência. Tá? Essa consciência é comum, né? Então aqui agora nós não estamos separados da consciência primordial. Entende? Esse é o ponto. Darcy, desculpa aí a demora. São 8 horas e a gente Eu vai... queria ouvir de novo a pergunta da Viviane. Por favor, Viviane. Eu fiquei nessa dúvida, assim, porque eu observei, assim que vinha um pensamento, vinha outro pensamento, mas eu observei que tinha algo que não se mexia, né? Tinha uma base ali que não se mexe. Daí eu perguntei para a Flori o que Você era reconheceu isso. a diferença entre a quietude da consciência e o movimento da mente, que são os conteúdos da mente, né? Uhum. Daí eu perguntei o que é, que ela falou que não nasce quando a gente Pronto. vai. Aí lá no final ele vai dizer, ele disse assim, isso que você está dizendo aí, Obrigado. né? Ele disse assim, a cada momento a mente surge e desaparece, surge e desaparece. Quando ela desaparece, ela vai para onde? Se sua mente é vazia, deixa eu ver se foi aqui. Pois é isso aí que eu não entendi, como assim ela desaparece, Pois surge e é, desaparece. porque ele está falando desses dois aspectos. Esse aspecto que é o movimento cinético da mente, ele surge e desaparece o tempo inteiro. A gente não está pensando o tempo Tá. todo, Então não é a base julgando. que desaparece. Não. É esse aspecto
Ah, tá. Agora eu Esse entendi. aspecto porque aqui ele está usando a palavra mente de forma meio indiscriminada. Ele não está deixando assim, usando tecnicamente, né, a mente, a energia cinética da mente, a natureza essencial da mente, que é a consciência, né, que está sempre presente. Ele tentou dar umas chaves assim para a gente ver, mas né, realmente a nossa mente ela surge a cada momento. Então, quando a gente está quieto, sem surgirem pensamentos, a mente não está. Quem está presente? É a consciência substrato que está presente. A consciência, no caso, a consciência mental ainda, mas é o substrato que está presente. Não nada. Porque assim, para nossa mente estar presente, ela precisa estar pensando, precisa estar. Entendeu? Essa é a mente, a energia cinética da mente. A mente em movimento que é condicionada ao nosso cérebro, à nossa experiência, à nossa cultura. Todos esses fatores condicionam os nossos pensamentos. Certo? Tudo que surge na nossa mente. Mas isso é uma construção, isso é uma originação dependente, é um fenômeno que está em fluxo. Por isso que a nossa mente pode mudar completamente. Nós podemos ter a neuroplasticidade, inclusive, tem até a mente, inclusive, pode influenciar a estrutura do cérebro. Se você transforma a tua mente, você pode transformar o cérebro. Né? Tem essa neuroplasticidade, está sendo descoberta assim também, né? E investigada. Pois, queridos, vamos lá, nós estamos entrando. Não é simples, não é fácil. Eu também tenho a minha total limitação nesse processo aqui para ajudar, né? Estou tentando compartilhar com vocês um pouco a minha experiência, mas a minha experiência também é muito pequena, assim, né? Mas a gente tem, nós temos o nosso lama aqui, né, que já tem esse caminho, né, longo, né, na prática. Porque o ponto é entre conceito e a experiência. O ponto é a experiência. O conceito está nos ajudando a ver. Mas o ponto é a nossa experiência, é a experiência direta, né? Então tá bom, queridas, vamos fazer a nossa dedicação então rapidinho, a gente segue. Terça-feira a gente segue lá no nosso estudo e né, a gente vai devagarzinho contemplando. Deixa eu fazer aqui as preces. Vou fazer uma dedicação rápida então, porque a gente também já passou. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Vamos soltar nossa mão até que a gente atinja a liberação completa. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Uddiyana, né, que é a mente Samantabhadra, a mente primordial, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adini Duda, Orni Lama Durgyune, Droatiki Amalupa, Dei Salagopancho. Tá bom, queridos. Vamos junto aí. Obrigada, Florinda. Eu acho que a gente está numa fase muito legal, assim, sabe, do estudo do grupo do Lama Wallace, assim, uma certa maturidade e uma convergência desses estudos, assim, né, abrindo portas, assim, né, compreensão, prática, enfim, né. Então tá bom. Tenha uma calma, paciência, compaixão consigo Obrigado, mesmo. gente. Tá, obrigada, Obrigado, Flávia. Fleury. Tá bom, Tchau, queridos. tchau. Bastante. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom fim. Tchau.